Bem, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao evento Pesquisar é Preciso. Esse evento que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação tem realizado durante esse período de isolamento para tratar das temáticas de projetos de pesquisa que a nossa universidade vem realizando. Hoje, o tema do nosso encontro é Democracia e Participação Social, Sistema Normativo e Ferramentas da Evolução, ferramentas e evolução, desculpe, que vai ser apresentada pela professora doutora Cláudia Gurgel, do qual eu já queria muito agradecer a participação. Eu queria dar alguns avisos iniciais para que a gente tivesse uma boa conferência. Todos estão com os microfones desligados e a gente pede que assim se mantenha durante a apresentação, para evitar qualquer tipo de ruído durante a fala da conferencista. Ao final da apresentação da professora Cláudia, a gente vai abrir, através do chat, espaço para pergunta, alguma intervenção que queira ser feita. E as pessoas também que desejarem certificado de participação ao final da apresentação podem colocar o nome e o e-mail também no chat, que nós da diretoria de pesquisa iremos providenciar o certificado de participação. Esse evento tem sempre acontecido às terças e sextas, às 14 horas, e eu queria aproveitar, antes ainda de passar a palavra para a professora Cláudia, para divulgar a nossa agenda desta e da próxima semana. Então, na sexta-feira próxima, a gente vai ter uma mesa com o Observatório de Opiniões do Núcleo Interdisciplinar sobre Preservação. Professores da área de Arquivologia e Biblioteconomia vão fazer essa mesa redonda. Nós vamos ter a presença da professora Brenda Rocco, professora Stephanie Cavalcante Freire, professor Bruno Ferreira Leite e professor Dr. Fabiano Cataldo de Azevedo, na sexta-feira, às 14 horas. E na semana que vem, nós vamos receber o professor Dr. Roberto Carlos Lira, da Escola de Enfermagem, que vai falar sobre avaliação econômica de tecnologias de saúde no combate à Covid-19, alguns dos projetos que nós, na universidade, temos realizado também de apoio a essa pandemia. Bem, eu queria, então, apresentar a professora Cláudia. A professora Cláudia é professora adjunta na Escola de Ciências Jurídicas e Políticas e também professora do mestrado em Direito, também da Unirio. Teve a sua formação de pós-doutorado em Direito pela UERJ, na linha de pesquisa Direito da Cidade 2018, doutora em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na área de concentração Transformações do Direito Privado, Cidade e Sociedade, na linha de pesquisa de Direito da Cidade. Atualmente é líder do grupo de pesquisa institucional Democracia e Participação Social, que é a temática aqui do nosso encontro. Foi professora visitante da Universidade de Bordeaux, na França, editora assistente da revista digital Direito da Cidade, na UERJ, e membro associado e investigador do Observatório Político com sede em Lisboa, em Portugal. Teve também um estágio desenvolvido no Centro de Estudos sobre Mudança Socioeconômica e Território, nas linhas de investigação Cidades e Territórios e Governança, Economia e Sociedade, no âmbito também universitário de Lisboa, e desde 2014 é membro efetivo da ABEC, da Associação Brasileira dos Editores Científicos. Cláudia, mais uma vez aí eu queria agradecer muito a tua disponibilidade e passar a palavra para a tua apresentação. Olá a todos, estão me ouvindo bem? Certo? Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, agradecer ao Anderson o convite. É sempre muito bom, nesse momento em que o mundo vive, poder falar sobre democracia e participação, uma chama que penso que não deve se apagar nunca na mente e no coração de nós cidadãos. Eu vou passar, eu preparei um slide, né, uma apresentação que eu acho que aperta aqui, certo? Está dando para ver? Perfeito? Muito bem, então eu vou... Perfeito? Então eu vou, ao longo da minha apresentação, vou desenvolvendo o slide e aí desenvolvendo também um pouco da pesquisa que já venho realizando já há algum tempo. Eu não sei como... Ah, bom, aqui. Tá, pronto. A minha pesquisa em torno de democracia e participação, ela começou na Unirio e foram realizadas essas 3 pesquisas com os alunos, tanto de ciência política quanto do direito. A temática do orçamento participativo, que é a que eu vou falar hoje, está em andamento.
A de audiência pública já foi publicada numa revista com os alunos de ciência política, fizemos aqui no âmbito da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro. E a terceira, que está em publicação, por causa da pandemia, paramos tudo, que é o meu trabalho de pós-doutorado sobre os Conselhos Municipais de Saúde. Enfim, apresento aqui algumas ferramentas, ou quem queira também falar, alguns instrumentos ou instituições de participação conhecidos não só aqui no Brasil, como em países que têm um perfil na Carta de uma Democracia e o desenvolvimento de uma democracia. Muito bem. Como eu sou de um centro que é um centro de ciências jurídicas e políticas e abarca 3 escolas, Direito, Administração Pública e Ciência Política, em regra, as dimensões que eu considero relevantes para as minhas pesquisas são essas 3. A normativa jurídica, sem dúvida nenhuma, porque é o início, a meu ver, de um bom estudo, se um Estado abarca, tem potencialidade para desenvolver as ferramentas de participação, e isso, sem dúvida nenhuma, deve estar refletido na Carta, na Constituição ou na legislação do país. Depois, uma dimensão política, que é a linguagem das escolhas políticas, das políticas públicas, pela força da deliberação, e aqui já faço um adendo, porque sempre que possível estudo os instrumentos de caráter deliberativo, não somente consultivo, sempre que possível. E o terceiro, sim, aí as ações que foram realizadas nas políticas públicas em razão da força da deliberação da ferramenta participativa. Então, mais ou menos esse são as dimensões, o desenvolvimento das pesquisas. Muito bem. O instrumento que eu vou apresentar hoje para vocês e alguns dados é um instrumento chamado orçamento participativo. Ele é um instrumento viabilizador do exercício de uma democracia, dita democracia direta, nos contornos da atualidade, sem dúvida nenhuma, né? E tem bases políticas para um bom OP, seria o entendimento, encontrar uma vontade política no programa do governo, uma receptividade da própria cidadania. Essa é a mais importante, a meu ver, a espinha dorsal para uma boa base política de um orçamento participativo, é uma gramática política, uma cultura e prática política, e, sem dúvida, uma reforma administrativa que abarque a possibilidade de uma estrutura, ao lado da estrutura da administração secular, da administração clássica, da administração pública, uma estrutura também que abrace a estrutura da administração para uma participação cidadã mais ativa, né? Uma capacidade de investimento, que seria, através do orçamento, viabilizar um percentual para o orçamento participativo, isso é importante, né? E como também é importante você ter o controle social dessa capacidade de investimento. E o planejamento do orçamento ser um planejamento participativo também. Então, acho que essas são as principais alicerces para a base política de um bom OP, de um OP que tenha resultado profícuo. Então, o orçamento participativo é dito orçamento participativo porque é um percentual, em regra de 3% a 5%, do orçamento do ente federativo que queira abarcar o orçamento participativo. Então, em regra, cidades, e aqui eu faço um adendo também, porque maciçamente os exemplos no mundo de orçamento participativo é um orçamento participativo local, nas cidades, no nível mais simples de político-administrativo. Então, o orçamento participativo é a possibilidade de um X, um percentual do orçamento local ser destinado para fazer valer as deliberações do ciclo orçamentário participativo escolhido pela sociedade.
né, as demandas apresentadas e aprovadas. Então, o orçamento participativo, além de ser um instrumento orçamentário, ele também é um espaço de participação popular, é um espaço, uma arena, uma esfera pública, que eu gosto de chamar de discussão pública do orçamento, e uma discussão coletiva das prioridades. E, sem dúvida nenhuma, ao fim e ao cabo, há um controle social da utilização desse orçamento participativo. Fica mais forte, a meu ver, esse controle em razão do orçamento participativo. Muito bem. Aqui vou dar um dado para vocês da expansão dessa ferramenta no mundo. É com muito orgulho que digo que nós inovamos no mundo, em 1987, porque a experiência do orçamento participativo é uma experiência genuinamente brasileira. Ela foi criada em Porto Alegre, no governo do Olívio Dutra, sobre a bandeira do PT na época, e de lá foi ganhando espaço no Brasil. Posteriormente, dos anos de 97 a 2000, ganha um espaço na América do Sul e Central. E, a partir de 2000, ganha espaço na Europa. Sem dúvida nenhuma, os fóruns sociais foram um veículo muito importante para o orçamento participativo, que ele ganhou destaque, conhecimento através desses fóruns sociais. No destaque na Europa, eu posso dizer Espanha, Portugal e França. E a partir de 2010 a 2020, aí sim, ganha o mundo. Chega o Canadá, chega a China, chega a Nova York, São Francisco. Agora, claro que com metodologias de acordo com as realidades do local, as idiosincrasias dos países, das regiões, foram, ao longo dos anos, tornando o orçamento participativo palatável, adaptado à realidade de cada país. Né? A estrutura de Porto Alegre ainda se consegue se ver valer em algumas experiências do Brasil, uma ou duas na França, mas, em grande parte, cada país, ao longo dos anos, criou a sua moldura do seu orçamento participativo, não perdendo a ideia da esfera pública, da participação, da tomada de decisões conjuntas, de fazer valer o governo um compromisso, de cumprir as metas das demandas que foram eleitas no orçamento participativo. Mas começou tudo, sem dúvida nenhuma, em Porto Alegre, em 1987. A minha pesquisa do orçamento participativo, ela começa com o Brasil, depois eu desenvolvo, nessa dimensão normativa, uma análise das constituições na América do Sul, visualizando em qual constituição, em qual tipo de constituição, em que período do país você tinha uma abertura para uma democracia participativa na Constituição, isso é muito importante. Não basta só ter orçamento participativo, basta você, porque só isso não vai levar a um resultado profícuo ao longo do tempo. Então, como sou professora do direito, a minha pesquisa ela inicia com uma base normativa. Então, a pesquisa inicia para saber, esse país cria ambiente para que se desenvolva ferramentas de participação social, sim ou não? Então, esse foi a primeira pesquisa, o primeiro campo de pesquisa. Então, encontramos nesses países aí da América do Sul, com essas datas de Constituição e de reformas na Constituição, os países que, nas suas cartas constitucionais, encontramos artigos de forma expressa ou de forma geral a possibilidade de ali se desenvolver uma democracia participativa. O curioso é que a Argentina tem um artigo ao contrário. Mas o curioso é que hoje, na Argentina, você tem uma ou duas cidades com bons orçamentos participativos. A expansão do orçamento participativo no Brasil, ela tem, de 1987, começa em Porto Alegre,
mas ganha fôlego a partir, institucionalmente, algumas cidades, para serem exemplos para nós pesquisadores, a partir de final da década de 90, meados da década de 90, até os dias atuais. Conseguimos catalogar e identificar, meus bolsistas, 147 orçamentos participativos, ativos ou não, terminados com resultados ou não, nessas regiões. O que mais me surpreendeu foi que no nosso país, o Nordeste tem um número avassalador de experimentos de orçamento participativo. O Sudeste também vem em segundo lugar, o Sul não poderia deixar de ser, porque é o berço, né, a ideia inicial em Porto Alegre, mas o número do Nordeste nos deixou muito contentes com essa revelação de um número bem significativo. Esse é um mapa que eu trouxe para vocês da atual, esse mapa é de 2016, se eu não me engano, 2017, e atualmente existem no mundo entre 11.690 a 11.825 orçamentos participativos em aproximadamente 71 países. Um crescimento muito, muito interessante. A sua concentração maior está na Europa, sem dúvida nenhuma, né? E na Europa, o que mais chama atenção é a Polônia, que também utiliza do orçamento participativo como instrumento. Mas com um número e com resultados profícuos, tanto de crescimento como de consolidação, sem dúvida, na Europa, Portugal é um país que chama atenção, né? Na África temos experimentos, mas são experimentos que muitos não vão até o final, terminam no meio, não temos resultados, o acesso a resultados é muito, muito difícil para o pesquisador, pela internet, né? Mas, no todo, o orçamento participativo ele está presente nos 5 continentes, né? Acho eu que é uma vitória muito grande da nossa experiência. Muito bem. O segundo grupo, que aí analisamos mais a fundo, estamos analisando no momento, é o grupo de Portugal, Espanha e França. Portugal hoje tem na sua Constituição, e talvez esse seja um diferencial para uma consolidação do experimento em Portugal, é que na Carta Portuguesa, no artigo 2º, traz expressamente a vontade do aprofundamento da democracia participativa, literalmente. Então, isso não vi em país nenhum até agora. Talvez esse seja um elemento diferenciador para como que Portugal está hoje, há anos-luz na frente, não só de nós, da América Latina, como também Portugal hoje tem o primeiro orçamento participativo de nível nacional. Já tem há 2 anos, vai para o 3º ou para o 4º ano, se eu não me engano, esse ano, mas por causa da pandemia não consegui novos dados sobre o orçamento participativo lá, nacional, mas é o primeiro país que conta com esse experimento nesse nível. Os demais são todos a nível local. No Brasil, posso até dizer que temos 2 experimentos a nível estadual, que é no Rio Grande do Sul e na Paraíba. Mas realmente não consegui ainda colher dados sobre esses 2 experimentos, porque finquei a minha pesquisa na participação local nas cidades. Na Espanha, também temos uma cultura de orçamento participativo, o direito de participar dos cidadãos nas questões de assuntos públicos está também na Constituição, de forma expressa. Também acho que é um elemento que auxilia o desenvolvimento do OP na Espanha, ele também é bem desenvolvido. E, por fim, na França. A França, a Constituição é óbvia de 58, ela não traria nenhuma dessas orientações ou normas expressas. Mas, a partir dos anos 2000,
a legislação francesa se volta para o fortalecimento da democracia participativa a nível local. E isso tem por muito da influência das recomendações do Conselho de Ministros da União Europeia. Tivemos duas recomendações, uma na década de 90, meados da década de 90, e depois agora, nos anos de 2015, 2014 aproximadamente, uma recomendação para que os países da Comunidade Europeia desenvolvessem instrumentos e facilitassem o exercício da democracia local. Então, isso também, na Europa, é um diferencial que talvez possa explicar o pool de orçamento participativo como um experimento de participação a nível local, porque as recomendações são muito precisas, são muito receptivas pelos países da comunidade, muito atentos pelos países da Comunidade Europeia. Eu acho, então, que essas recomendações também é um elemento normativo interessante para se verificar esse crescimento na Europa também. Então, em Portugal, em andamento e já finalizado, são 1.686 orçamentos participativos. É uma representação substancial do todo no mundo. Ele é bem espalhado nos distritos de Portugal, e Lisboa, a região de Lisboa, é uma região que concentra excelentes orçamentos participativos. Tanto o orçamento participativo de Lisboa, é muito grande, como também eu destaco o de Cascais, porque tem uma estrutura de participação muito assemelhada, uma estrutura de uma democracia deliberativa, pensada, estruturada por Habermas, na teoria dele, democracia e direito, facticidade e validade. É uma democracia onde diretamente os cidadãos votam, há um comprometimento do poder público de realização e cumprimento das metas do orçamento participativo, e é um orçamento participativo muito vitorioso em Portugal. Há um destaque para o orçamento participativo de Cascais. A estrutura desse orçamento eu gosto muito de ter como exemplo para um bom orçamento participativo. A Espanha, são esses os orçamentos que temos, estudamos, é o que conseguimos até o momento, são 22 orçamentos nessas regiões. Um destaque bom na Espanha é da região da Catalunha. Esses são orçamentos participativos que, dentro dos fóruns espanhóis e nos fóruns europeus, eles apresentam destaque, eles estão sempre presentes com os seus resultados. É uma região que tem uma concentração boa de orçamento participativo. Na França, houve um crescimento grande de orçamento participativo. Nós temos um experimento hoje, aproximadamente em 80 cidades grandes, cerca de 30 comunas também participam com orçamento participativo. Comuna é uma estrutura administrativa na França muito pequena, seria menor do que os nossos municípios, mas faz parte da estrutura da França. O que se destaca na França é o orçamento participativo de Paris. Tanto as escolhas, as demandas, têm um viés muito voltado para o meio ambiente, a preocupação do parisiense com a poluição, que é enorme, não só a sonora, como a poluição do ar em Paris, e também com a parte de reflorestamento da cidade, etc. Se destaca também no OP de Paris ser o maior OP em matéria financeira. São 100 milhões de euros destinados anualmente ao OP pela atual prefeitura. A França está vivendo um movimento de votação e de eleição. Com a pandemia, alguns momentos ficaram suspensos, mas a atual prefeita de Paris, já há cerca de 3 anos,
quase praticamente consecutivos, elevou o patamar financeiro numa estratosfera que nenhuma outra conseguiu até então. De conhecimento meu que eu tenho, a 100 milhões de euros é um orçamento participativo muito grande. Além de ser muito grande, é um orçamento participativo que está presente não só na prefeitura, não se vincula só na prefeitura, mas ele se desenvolve praticamente em Paris, em cada quartier, em cada mini estrutura administrativa presente em Paris, você tem uma equipe de orçamento participativo. É fantástica a estrutura de Paris, é fantástico o controle que eles têm, a dinâmica deles e esse valor vultuoso de 100 milhões de euros. Esse, mais ou menos, é muito claro, mas são os orçamentos participativos hoje na França. Em verde são as grandes cidades, em amarelo são as comunas. Praticamente em quase todo o território norte, sul, leste, oeste, você tem uma experiência de orçamento participativo na França hoje. Bom, queria, antes de fazer o agradecimento aos meus bolsistas, queria, assim, fazer breves conclusões, porque como a pesquisa ainda não terminou e ela tem várias facetas, temos algumas conclusões, algumas indagações a se fazer, né? Por quê? O que aconteceu com o orçamento participativo no Brasil? Se nós iniciamos essa aventura em 87 e já a meados dos anos, a meados da década de 2010 para cá, 2012, não houve um crescimento, pelo contrário. Os que já existiam, os bons, com resultados, ainda continuam, outros desapareceram, não foram à frente, né? Assim também em quase toda a América do Sul. Em contrapartida, na Europa, um número grande vem se fortalecendo de orçamento participativo. Então, qual seria a razão? É claro que não tem uma resposta 100% plena, e eu posso afirmar categoricamente que é assim, porque é uma visão do estudo, é uma interpretação dos dados, mas uma visão também de mundo, né? Uma visão de vida, né? Sem dúvida, a crise democrática que a América do Sul vem passando, ela se reflete nos instrumentos de participação. Um dado muito interessante é o orçamento participativo no Brasil, quando começou, ele começou e ficou com a marca do PT. Infelizmente. Não pelo PT, não aqui fazendo uma apologia política, mas o instrumento de participação que ficou com esta marca, que ficou com essa chancela, isso é coisa do PT, isso é coisa do PT, ele não foi à frente também por ter esse raciocínio, né? Diferentemente em Portugal, em que não se vê isso, aqui no Brasil eu consegui vivenciar isso em algumas realidades. Nós tínhamos no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, um orçamento participativo maravilhoso, que era o de Rio das Ostras, que desapareceu. Uma nova gestão, com um novo prefeito, isso há coisa de 8 anos atrás, com uma outra visão partidária, acabou com o orçamento participativo, mudou o nome de orçamento participativo e não foi à frente. A equipe foi toda retirada. Então, isso é uma coisa que vejo que o discurso, quando você tem um discurso político, colocou a marca de um determinado partido como sendo aquele instrumento de participação daquele partido, isso realmente dificulta muito o desenvolvimento do orçamento participativo. E aqui na América do Sul, no Brasil atualmente, e também em alguns países aqui ao lado, a crise da democracia, ou a crise do reconhecimento do status de um sistema democrático ser o melhor para o país, ele realmente tem reflexos, efeitos no desenvolvimento dos instrumentos de participação, né? Isso é um primeiro dado. O segundo dado que eu vejo também foi a utilização errônea do instrumento de participação como também sendo uma plataforma política.
Isso foi muito questionado no governo da Dilma, quando do Lula para a Dilma, e no da Dilma foram criados inúmeros conselhos nacionais, também é outro instrumento de participação, sem lei, sem legislação, criado por decreto. Bolsonaro, assim que assumiu, resolveu retirar praticamente todos de existência da estrutura. E essa questão foi para o Supremo Tribunal Federal, em que decidiu que somente aqueles conselhos criados por lei deveriam continuar, os outros criados por decreto poderiam ser retirados pelo chefe do executivo. Mas é óbvio, é claro, que essa atitude do atual governo nos conselhos, não tenho dúvida também que venha por causa de uma marca que foi criada pelo governo antigo, ou seja, sempre temos uma marca criada, uma chancela daquele instrumento de participação, que, ao fim e ao cabo, o resultado é o seu enfraquecimento ou desaparecimento dessa dinâmica. Né? É claro que a conclusão ainda está sendo construída, porque tem outros fatores que temos que analisar, mas esse é uma primeira grande visão que tenho dos instrumentos de participação. Ao contrário, na Europa, como em Portugal, na Espanha e na França, que ainda você não tem uma ameaça. Na França, sim, tem uma ameaça, talvez, algum dia a extrema-direita venha ao poder pela Le Pen, como quase chegou com o Macron. Eu estava lá nesse período e a briga foi muito séria entre os dois. Mas em países que eu vejo, onde que a extrema-direita, ou uma direita muito radical, ainda não chegou num nível de poder grande, há ainda um caminho a se trilhar com fôlego e exitoso para os instrumentos de participação. Então, essa é uma conclusão que eu vejo de uma visão de mundo, uma visão de que vivi e do que venho lendo ao longo da pesquisa. Bom, eu terminei a minha fala, mas não poderia deixar de agradecer aos bolsistas que trabalham comigo nessa pesquisa. Queria, de primeiro, agradecer o Christian, porque ele que fez essa arte aí do Data Show, que ficou muito bonito. O Christian é um aluno de CP, do CCJP, que chegou à pesquisa e se encantou com o tema. O Marco Aurélio também é um aluno de Direito, são bolsistas BIA, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. E os nossos bolsistas IC é o Márcio, que está fazendo a pesquisa da Espanha, o Marco Aurélio e o Christian fazem de Portugal, o Gerry está me acompanhando com algumas leituras, mas já está desenvolvendo uma outra pesquisa que vamos começar no próximo semestre, e a Raquel, que eu não poderia deixar de citar aqui, que ela já se formou em ciência política, mas teve um trabalho muito, muito bom, uma companheira muito boa de pesquisa. Queria agradecer a vocês a presença e, Anderson, eu termino a minha fala. Bem, Cláudia, eu queria primeiro novamente agradecer a sua disponibilidade e te parabenizar aí pela apresentação feita aqui no nosso evento. Mais uma vez, obrigado.